Aula 1. Razão e proporção. A palavra razão significa divisão. Então, a razão entre dois números é representado por uma fração que também é uma divisão. No exemplo aqui, A dividido por B, os dois termos da razão. Quando temos dois números A e B, com B diferente de zero, uma vez que não existe divisão por zero, a razão entre A e B é representada por A dividido por B, ou seja, lê-se a razão de A para B. São inúmeros exercícios que, independente do assunto dentro de matemática, a palavra razão aparece diversas vezes. Então, a razão nada mais é que colocar a razão de A para B, A sendo o numerador dessa razão e B o denominador. No exemplo 1, temos que em uma sala com 50 alunos, 30 meninos, 20 meninas. A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Então, inicialmente é meninas dividido pelo total de alunos. Se meninas são 20 e o total de alunos 50, 20 por 50. Pode ser expresso em um número decimal ou até mesmo por porcentagem. Lembrando que a porcentagem advinda de uma fração, o primeiro processo que devemos fazer é o seguinte: pegar 100, dividir pelo nosso denominador, encontraremos o número 2. Aí multiplicamos em cima e embaixo por 2, teremos assim 40%, ok? Então é assim que acontece a razão entre dois números expressos em decimais ou fração. No segundo exemplo, temos a razão entre as idades de duas pessoas é 3 para 5. Eu não vou falar 3 quintos aqui, 3 para 5. Se a soma dessas idades é 64 anos, vamos explicar aqui uma maneira simples de lidarmos com razões aplicadas em frações. Então, A sobre B é igual a 3 para 5. O que acontece nesse primeiro momento? Essa é a razão de A para B. São as duas idades. E no final foi-me dado uma soma. A soma dessas idades, 64. Se A é correspondente a 3 e o B é correspondente a 5, assim como está aqui no nosso exemplo, a soma desses valores iniciais resulta em 8. Significa que se eu pegar a soma total e a soma dos valores a qual eu tenho, eu coloco embaixo aqui e a gente vai dividir a soma maior pela soma menor. Com isso, nós encontramos o valor 8, que é a chamada constante proporcional. Então, ao falar que números estão em uma determinada proporção, a proporção, por exemplo, pode ser o dobro, o triplo, o quíntuplo, ou metade, que é dividir por 2. Então, existe essa constante da proporção, que diz o seguinte: no caso aqui é 8, significa que os valores que nós temos inicialmente, que é o 3 e o 5, podem ser multiplicados tanto em cima quanto embaixo. Teremos 3 vezes 8, 24 e 5 vezes 8, 40. Então, essa é a razão entre as idades que eu preciso. Aí eu percebo que essa soma também dá 64. Precisa-se aqui que as idades da mais velha, a mais velha é de baixo, 40 anos. Se a razão é isoladamente A por B, a proporção já nos traz a ideia de comparação. E essa comparação, ela pode acontecer somente ou no mínimo com duas razões, ou seja, duas frações aqui que são equiparadas, existe o sinal de igual. Então, a proporção de A para B em relação a C para D. Então, A está para B, assim como C está para D. O próximo passo aqui, obviamente, é a multiplicação em cruz. Mas nesse momento precisamos saber apenas deste detalhe.
E essa multiplicação em cruz nada mais é do que o produto dos extremos. Então, os extremos sendo multiplicados, estabelece assim a nossa proporção. Temos uma série numérica de 4 elementos, 2y7, 4,2 e 3,5, e eles formam uma proporção nesta ordem. Então, se chamássemos os valores de A, B, C e D, para estabelecermos uma proporção, ficaria A está para B, assim como C está para D. Correto? Foi o que aconteceu nesta conta que iniciamos aqui. A está para B, assim como C está para D. Multiplicando em cruz, temos 3,5 vezes 2, 7y. Deixamos aqui o 7 multiplicando 4,2, porque eu vou passar dividindo 7. E eu consigo cancelar esses valores e concluir que o meu y vale também 4,2. Essa foi a aula 1 de razão e proporção.